Bem, pessoal, aqui é o canal Teolitérias e hoje a gente vai falar um pouquinho, essa aula aqui, especialmente sobre escrita acadêmica. Escrita acadêmica. Então, o que seria escrita acadêmica? A escrita acadêmica seria um conjunto de técnicas, um conjunto de métodos, de habilidades talvez, ou de critérios, ou também normas. Seria um conjunto de aspectos que a gente tem que se atentar para escrever um artigo científico, um projeto científico, um projeto de pesquisa, uma monografia. Então são detalhes que a gente tem que se atentar e aqui eu vou fazer de modo bem simples, norteando os principais. Então, já começando, o primeiro é aquela dúvida que as pessoas sempre têm. Eu tenho que fazer na primeira pessoa, né? Eu tenho que fazer na terceira pessoa, eu tenho que fazer no impessoal. Qual é a forma correta de fazer? Bem, dificilmente você vai conseguir ter uma resposta. Então eu já corrigi monografias, trabalhos de conclusão de cursos mais amplos, dissertações de mestrado em primeira pessoa. Assim como também corrigi, já trabalhei, já orientei em terceira pessoa. Primeira pessoa, eu fiz, eu li, eu observei, eu olhei, eu entrevistei, né? Terceira pessoa, que é um pouco impessoal, né? A gente fala entrevistamos, né? Olhamos, observamos, fizemos, investigamos, tentando, né, buscar aí uma impessoalidade na terceira pessoa. E há uma redação mais difícil, mais sofisticada, que ela é totalmente impessoal. Então, ela diz, por exemplo, quando algo acontece, ela diz dar-se-á, né? Ela joga aí para uma impessoalidade quase que total. Só que você manter essa escrita totalmente universal, totalmente impessoal, é bem difícil. É muito difícil. Então, requer aí um treino, um vocabulário muito amplo para você criar as conexões, criar a coesão e criar a coerência. Então, o que é legal, eu acho que seria bacana, e acho que a regra aqui, é você manter uma única pessoa, né, ou pessoas, no caso, a opção que você vai estar. Ou você mantém tudo na primeira pessoa, tá? Ou você mantém tudo na terceira pessoa. Ou você mantém eu olhei, ou mantém observamos, tá? Então, você tem que basicamente selecionar. Você não pode ter mistura desses dois tipos de voz no seu trabalho. Então esse é o primeiro critério. Não há erro em fazer na primeira pessoa, tá? O que incorre em erro é dois aspectos. É você fazer em primeira e misturar com a terceira e você cria aí uma incoerência de voz e pessoa no seu trabalho. Outro ponto que é importante também, destacando essa questão de usar a primeira pessoa, é você tomar cuidado para que quando você for falar de uma ideia que não é sua, quando você fala de uma ideia que não é sua, você tem que tomar muito cuidado, porque quando você usa a primeira pessoa, pode dar a entender, né? Pode dar a entender que a ideia seja sua. Então, você pode dizer, ora, lendo ou eu li, né, no autor Michel Foucault, né, e o mesmo afirmou. Então, o eu ele pode estar presente, mas a forma como esse eu é colocado. Então, quando a ideia não é tua, tem que estar explícito que você fez a leitura em tal autor, né, você pegou a ideia de tal autor. Né, isso é o crime da redação, da escrita acadêmica, é a apropriação de ideias. Né? Não é só simplesmente a apropriação textual, ipsilitris, você copia ao pé da letra. Isso é o gritante, né? Mas a apropriação de ideias que você também faz uso e de repente você não cita a fonte. E para isso a gente vem a segunda grande dica aqui, o segundo grande parâmetro da escrita acadêmica, da redação acadêmica, né? Da redação científica, se vocês preferirem assim, é você estar sempre sentiu que se apropriou, né? Você aí sentiu que se apropriou da ideia de outra pessoa, ou é muito tênue o limite entre a tua ideia e a ideia do outro, citação indireta. Ou seja, você sabe mais ou menos o autor, você sabe mais ou menos a obra, mas não explicitamente sabe a página. Então você vai colocar entre parênteses, né? Você vai abrir o parênteses, colocar o autor, o sobrenome bibliográfico e o ano. E não precisa da página, uma vez que é uma citação indireta. Mas eu vou falar melhor disso
um pouquinho mais na frente, quando a gente vai para a redação científica na prática, né? Formatação, né? Editoração, citação, logo na prática a gente vai fazer essa etapa aí de informação para vocês terem mais detalhadamente. A citação direta, ela já é mais tranquila, porque você copia o trecho, né? É muito importante você preencher o seu trabalho de citações, você fundamentar, né? As citações, elas são o cimento do teu trabalho, porque elas fundamentam as análises, elas fundamentam a sua opinião, elas respaldam a sua coleta de dados, então é muito importante você citar. E aí tem a citação direta, que é quando você copia o trecho, você faz uma cirurgia lá, você pega no livro ou no artigo científico e faz o recorte e traz para o texto do seu trabalho. Você não transporta ideia, né? Você transporta realmente um recorte, você transporta um trecho, né, para o seu trabalho. Então esse é um aspecto muito importante aí para evitar o maior crime da redação científica, da redação acadêmica, né, da escrita acadêmica, que é basicamente o plágio, né, se apropriar de ideias alheias, uma vez que nós, que trabalhamos com a ciência, que trabalhamos com o texto, que somos pesquisadores, que somos acadêmicos, esse nosso mundo, o nosso ouro, né, a nossa moeda são as nossas ideias. Então, o fato de você se apropriar da ideia do outro, a gente produz conhecimento. Então, conhecimento é o nosso produto. Então, você está praticamente usurpando, se apropriando indebitamente, né? Eu não digo roubo ou furto, né? Mas como a maneira que a gente usa é uma apropriação indébita, né? Uma apropriação indébita daquele conteúdo, daquela ideia que a pessoa eventualmente aí criou, né? Para isso também há outro dispositivo no Código Civil, que é a falsidade ideológica, né? Você se coloca na posição do autor daquele texto, então a falsidade ideológica ela acaba entrando aí também como uma imputação aí, da lei nesse fato, beleza? Bem, passados esses dois pontos, o que é importante também na redação acadêmica? A redação acadêmica ou escrita acadêmica, ela tem as suas naturezas específicas, tá? Então, você pode seguir a BNT e você vai ver que lá tem um resumo, né? Existe uma normativa própria para o resumo, existe uma normativa própria para o projeto de pesquisa, né? E existe normativa própria para o artigo científico, além também de ter uma normativa própria para monografia. Além da BNT, a gente vai ter especificamente os editais ou as normas internas do local que você vai escrever. Então, a norma interna da sua instituição, que você tem que seguir ela, né, ao pé da letra. Você tem a norma interna da revista que você vai publicar o seu texto. Então, você tem que estar esperto que lá tem as normas de como você deve produzir esse conteúdo. Então, a escrita acadêmica, ela vista do ponto de vista geral, a gente pode só falar disso, de certos teores, né? De certas qualidades, mas cada tipo, né? Cada tipologia textual, cada forma de escrita prevista ou propriamente na instituição, na revista, no local, né? No órgão ou na BNT, ela tem a sua natureza de escrita. Eu estou abrindo esse parênteses aqui porque é importante, porque a gente não tem como falar de todas as formas, porque cada forma demanda uma tipologia. Por exemplo, hoje está muito em voga o relato de experiência, tá? O relato de experiência, ele se desdobrou em forma, por exemplo, de diário, que era meio discutido cientificamente e tal, né? E hoje o diário em primeira pessoa está sendo muito utilizado. Então a gente tem aí situações de contato com outros povos, trabalhos antropológicos, né? Que você tem o relato de experiência, o registro da experiência, e esse registro ele é em primeira pessoa. Ele é um registro descritivo, a linguagem que você tem é mais descritiva, é também narrativa, tá? E não é tão uma discussão tão argumentativa como a gente vê, por exemplo, em trabalhos mais conceituais, onde você tem uma linguagem mais argumentativa, né? O que é uma linguagem argumentativa? É a linguagem que sempre procura explicar, ou justificar, ou dar um porquê, ou dar uma razão, ou dar uma relação de causa e efeito, né? Então, a gente tem, para cada natureza textual, a gente tem uma pretensão ou uma estrutura de escrita própria, né, que vai determinar aí, que vai implicar na forma de fazer o seu trabalho,
beleza? Um ponto muito importante também é a forma de organização do texto científico em parágrafos, tá? É muito importante isso a gente pensar nos parágrafos. A gente vai para o computador, né? A gente vai aplicar esse conhecimento aqui lá no texto, a gente vai abrir a tela, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas o que é um parágrafo? O parágrafo, ele é uma ideia, é uma unidade de ideia, tá? É muito importante quando você tem um texto, que onde você quer argumentar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, onde você está defendendo uma ideia social de implementar um projeto de ciclismo na sua região. Então você quer implementar esse projeto e você acredita em 3 grandes fatores, né? O fator de integração, o fator de saúde, né? E o fator de socialização. Então você tem integração, saúde e socialização. Se você for pensar nesses 3 aspectos que você quer defender o teu trabalho, quer defender o teu projeto, você teria que pensar que para cada um desses, no mínimo você tem que fazer um parágrafo. Então você deixa um parágrafo lá para a integração, você deixa um parágrafo para a questão de saúde e você deixa um parágrafo para a questão de socialização, por exemplo. Então não é adequado a escrita científica acadêmica você pegar um parágrafo e colocar 2 ideias nele. O parágrafo, essencialmente, ele é o portador de uma ideia. Quando aquela ideia acabou, tá? Quando aquela ideia conclui, exaure, né? É conveniente você abrir outro parágrafo. Se a ideia, né? Se a sua ideia ficar muito longa, se ela ficar muito longa e abrir em outros tópicos, tudo bem, aí você abre novos parágrafos porque você está explicando para o seu leitor que você vai abrir novos parágrafos para destrinchar aquela ideia. Então, se digamos nessa ideia do projeto aí de socialização, você queria discutir 2 coisas, que seria, por exemplo, trabalho em grupo e gestão de pessoas, você teria que abrir mais 2 parágrafos, um para cada item, e você encaminharia lá no parágrafo principal, você falaria, olha, para entendimento melhor da socialização, iremos trabalhar com 2 aspectos, tal. Aí você abre um outro parágrafo explicando. Então, cada parágrafo é uma ideia. Isso é uma forma de organização muito, muito, muito importante. É uma forma de você gerenciar as ideias, de você organizar as ideias. Porque o trabalho científico ele tem que ser lido, ele tem que ser entendido, compreendido, captado aquela essência de informação dele, transformar aquela informação, aquela organização, aquelas linhas em conhecimento. Então, esse processo requer uma qualidade e clareza textual e uma organização textual em argumentos bem claros em cada unidade de parágrafo. Então, esse é um ponto muito importante da gente já pensar aí, né, a ideia da unidade do parágrafo. Uma outra coisa, um outro ponto aqui também, já discutindo escrita acadêmica, é sempre uma linguagem objetiva, tá? Direta, que mencione exatamente o vocabulário da área que você está fazendo, a riqueza de vocabulário da tua área. Então, se você tiver que falar de algum aspecto, de alguma palavra, né, um sinônimo, você precisa, por exemplo, mencionar alguma então você tem a palavra, por exemplo, você é da área das biológicas, você é um biólogo, e você fala o ecossistema, né? O ecossistema é uma palavra típica, né? Uma palavra natural da área, assim como para a gente a palavra, por exemplo, língua e fala. São palavras muito próprias da nossa área. Então, quando você está escrevendo um texto acadêmico, científico, então se você usa fala e língua como sinônimos, ao bel prazer, né? Porque a fala, porque a língua... Você tem que entender que cada palavra dentro da sua área científica ela tem o seu sentido. Então é muito importante você respeitar a origem semântica e o significado conceitual da área que você atua. Tá? Porque cada palavra tem o seu compartimento correto de aplicação para não ter problema aí quando você estiver escrevendo o seu trabalho, achar que é sinônimo, né? E aplicar a palavra e cometer erros. É igual a questão
A questão que no direito, né, a gente vê muito isso, né? A gente tem, por exemplo, para contratos a gente tem rescisão, a gente tem resilição, né? A gente tem resolução de contrato. Então nós temos os homônimos e os parônimos que também são muito dados, mandado, mandato, né? Eu estou dando exemplos assim para vocês entenderem. Então você tem a remissão, nos dois sentidos de remissão, né? Então você tem uma série de palavras, de terminologias próprias que vocês têm que estar sempre preocupados, né? Sempre preocupados em entender flagrante, fragrante, né? Lídima, lídimo. Então você tem que reconhecer aí a natureza de cada palavra, compreender essa natureza de cada palavra para de repente você não cometer aí erros semânticos. E, pessoal, também uma coisa que é muito importante dentro da escrita acadêmica, dentro da escrita científica, que a gente tem que estar muito, muito, muito preocupado e muito atento, quando você fala de objetividade, né, fazer uma escrita objetiva, que um trabalho científico ele não é uma redação, né, no sentido de que criativa, tá? Ele é resultado de um trabalho maior, fruto de uma pesquisa. Então, normalmente, ele é o registro do que você já pesquisou, dos dados que você tem e que você vai relatar. Ele tem um caráter de registro. E aí você vai usar tipos específicos de texto. Então, você pode usar, por exemplo, a argumentação, né? A análise, quando você faz análise comparativa. Você pode inserir pensamentos de outros autores, comparação de dados. Então, é muito importante você que está iniciando no mundo da pesquisa reconhecer os tipos de linguagem, os tipos de texto que são mais usados na tua área para relatar ou registrar aí os resultados da sua pesquisa. Então, a gente começa uma pesquisa com um projeto de pesquisa previsto na ABNT, né? A partir dali, eu vou colocar aqui a norma do projeto, depois você constrói uma pesquisa científica dentro de um tempo, né, de recursos, dentro de um grupo ou amparado por alguma instituição. E depois você tem os resultados dessa pesquisa. E esses resultados eles são registrados e relatados de tipos, de formas diferentes, de acordo com a tua área, de acordo com o método que você escolheu. Então você pode, por exemplo, fazer... eu já vi pesquisas que foram relatadas, os resultados, por meio de fotos. Outras que foram feitas por meio de diário. Algumas que têm muitos gráficos, então gráficos comparativos matemáticos por meio de cálculos, né? Por meio de descrição topificada de conclusões, por meio de argumentação, por meio de relato simples ou por meio de descrição. Então, a natureza da forma de escrever não é a minha aula aqui que vai dizer exatamente como você tem que fazer. Você tem que saber exatamente o método que você usou, a metodologia que você usou, para você poder perceber como você vai, de que forma você vai resolver os seus registros, os seus relatos, a forma correta de você fazer. Então, aqui é mais ou menos uma introdução, essa primeira parte de algumas coisas importantes para vocês entenderem aí, quando se fala da escrita acadêmica ou da redação acadêmica, o modo... Existem vários nomes para isso, né? Ou alguns chamam de escrita acadêmica, ou escrita científica, ou redação, podemos usar também. Mas o que é muito importante, nós temos áreas diferentes, pesquisas de tipologias diferentes, mas com metodologias diferentes e registros diferentes. Então a gente não tem como limitar isso. Mas seguindo essas recomendações iniciais... Tá? É muito importante. Sabendo também que existe os trabalhos científicos normalmente são digitados em Word. Esses trabalhos eles têm uma pré-definição básica, né? Um tipo de fonte, um tipo de apresentação, um conjunto de regras, de colocação de referência. Então essa parte formal é o que eu vou tratar com vocês no próximo vídeo. A gente vai para o computador e vai fazer toda essa formatação do texto. Título, como coloca o título, se é esquerda, centralizado, numeração de página. Rapidinho a gente faz isso aí para vocês poderem fazer um trabalho top, perfeito. Então, pessoal, se de repente gostou do conteúdo, curte. Se optar por se inscrever no canal Teolitérias, aqui basicamente a gente fala muito de semiótica, nosso canal basicamente semiótica, mas também falamos de conteúdos ligados à ciência,
além também de tocar em assuntos, aulas de literatura, a gente tem conteúdo aqui, literatura portuguesa, literatura brasileira, nós temos muito conteúdo também sobre semiótica aplicada, vídeo novo aí sobre a análise cinematográfica e sabendo que nós somos seres semióticos por natureza. Abraço.